eu preparei algo muito especial para vocês. Dificilmente eu compartilho trechos da minha vida, mas para que vocês entendam como que eu entendi na pele, como que eu aprendi na pele, na experiência, no dia a dia, como que eu aprendi o Feng Shui e por que hoje eu sou tão fascinada, encantada, simplesmente assim, eu tenho uma gratidão pela técnica que vocês não imaginam. Eu vou explicar para vocês como que eu identifiquei as energias paradas e o que elas fizeram comigo, para que jamais aconteça isso com vocês, porque se já está acontecendo, hashtag bora harmonizar e equilibrar para hoje, tá? Mas assim, para hoje. Nossa, olha só o que a Jussara falou aqui agora. Guria maravilhosa, 8 cirurgias na coluna e com dores. Chega, né? Já fiz algumas mudanças e inacreditável. Já aliviou muitas dores. Jussara, minha querida, você não tem noção como esse depoimento é impactante. E eu tenho bem noção do que você está falando. Para que vocês comecem a entender por que eu falo tanto de energia chá, tá? Eu vou falar de uma forma mais rápida e objetiva para que vocês comecem a entender. Tudo começou na minha própria vida. Há muitos anos atrás, eu não tinha noção do que era Feng Shui. Noção. Para quem não sabe a minha idade, eu não tenho problema nenhum em dizer, nenhum. Eu tenho 55 anos, 55 anos dos quais eu vivo uma vida que eu escolhi hoje e que é uma vida extremamente feliz e equilibrada. Mas não era assim, há muitos anos atrás não era assim. Quando eu comecei nesse processo, lá atrás, nossa, eu era muito jovem ainda. E há muito tempo atrás não tinha a internet que tem hoje, né? Não tem essa facilidade da gente entrar em todos os cantos e ter o pai Google para ele te dar todas as informações, site, YouTube, Face, Instagram, uau! São tantas mídias com tanta informação que às vezes você nem sabe quem está certo e quem está errado de tanta informação que é. Isso é uma benção, porque te ajuda a ter clareza, né? Quando você encontra a pessoa certa, te ajuda a ter clareza. Mas, na minha época, não era assim. Eu sou da época em que estava se descobrindo a internet. E a gente não tinha muitos livros, a gente não tinha muitas informações, porque eu moro ainda, né? Em Vitória, no Espírito Santo. E os grandes centros é que tinham os melhores livros. Ainda tinha isso, que é diferente hoje, graças a Deus. Bom, naquela época, que não tinha internet, já antes mesmo da internet aparecer, eu já senti uma dificuldade muito grande em perceber as energias no ambiente. Não a dificuldade de perceber a energia, eu sentia dificuldade de não saber como corrigir. Porque perceber as energias, mesmo sem dominar nada de Feng Shui, eu já percebia. Eu já sentia que existiam energias densas no ambiente. Isso desde quando eu era pequenininha. Sabe? Tenta imaginar, você pequena, na sua casa, vendo uma discussão dos seus pais. Ou vendo uma discussão dos seus irmãos. Porque nem todo mundo teve problemas com os pais. Né? Nem todo mundo teve briga com os pais. Tem pessoas que teve uma infância maravilhosa, mas não foi a minha realidade. A minha realidade não foi essa. Eu não tive uma infância maravilhosa. Maravilhosa no sentido, assim, de paz dentro de casa. Muito pelo contrário. Era uma briga, nossa. Eu nunca mudei tanto de casa. Eu acho que eu passei por 6 casas diferentes, ou 8, mais ou menos, assim, ao longo até os meus 15 anos. Porque era muita mudança para você se adaptar, para você se reorganizar, porque eram muitas brigas, principalmente dos pais. E eu não... Tenta você visualizar.
era uma insegurança, era uma instabilidade, você não sabia exatamente como que as coisas iam acontecer. Do nada dava aquele rastilho de prova, pipocava tudo. Então, as energias, elas mesclavam muito. Uma hora estava tudo muito bem, outra hora estava tudo muito denso. Então, eu comecei a perceber que, dependendo do humor das pessoas, dependendo de como estavam as situações, dependendo de como a minha mãe mexia na minha casa, porque minha mãe podia não entender nada de Feng Shui, mas quando dava briga lá em casa, ela tratava de fazer uma faxina daquela, sabe? E mexia na casa toda. Aquilo mexia na gente por dentro. Aí eu falava assim, nossa, e eu não entendia muita coisa. E nisso de não entender muita coisa, mas perceber que o ambiente falava comigo e que eu sentia as mudanças do ambiente, era cada vez mais forte. E olha que lá naquela época, quando eu começo a lembrar, eu já tinha tanta energia chá. Sabe aquele monte de brinquedo? Aquele monte de brinquedo que às vezes, quando você tem, né? Porque às vezes você não tem, né? Mas você pegava aqueles monte de brinquedo, tentava guardar naquelas caixas, você botava embaixo da cama, cama com beliche. Eu dormi muito em beliche. Era muito ruim aquilo. Então, era um desconforto energético que eu cresci falando assim, nossa, um dia eu vou aprender sobre energia, um dia eu vou entender o que está acontecendo. E a vida foi passando, eu fui estudando, eu fui aprendendo, me tornei professora. E eu continuei sentindo isso. Quando eu entrei no universo das escolas, comecei a perceber mais ainda isso. E aí não era briga só na escola, era briga dos pais da escola. Quem tem filho em escola sabe, quem é professor tem uma noção, tá? Era muita discussão. E eu sempre falando, eu vou aprender o mundo das energias, porque eu quero a minha casa harmonizada. Eu vou aprender sobre o mundo das energias, porque eu quero a minha casa equilibrada. Eu sempre tive esse foco na minha cabeça. Me casei, tive 2 filhos, sempre com essa preocupação. Mexia na casa, tentava colocar cada vez com mais harmonia. Eu já sabia que existia uma técnica que não estava no Brasil ainda, porque eu tinha muitos amigos que iam para fora do país e me falavam que tinha uma técnica de energia, mas eu nunca tinha parado para ouvir verdadeiramente. Até que aconteceu uma coisa muito estranha. Primeiro era o estresse da escola. E o estresse da escola era uma coisa muito fácil. Mas eu sabia que tinha muita densidade dentro da minha casa. Eu sentia que a minha casa não caminhava bem. Você sente isso na sua casa? Você sente que a sua casa não caminha bem? Você sente que a sua casa, sabe, tem hora que ela não vai? Você sente que tem lugar lá dentro que não é, que você não gosta de estar? Que tem ambiente que você fala assim, ai, eu queria desmontar ele inteirinho e fazer ele todo de novo? Sabe? Você sente isso? Então, eu sentia muito isso. Aquilo me incomodava muito. Mas as coisas foram ocorrendo e a vida foi seguindo. Até que eu engravidei do meu 3º filho. Quando eu engravidei do meu 3º filho, eu recebi uma bênção de Deus, né? Porque filhos, para quem gosta, é claro, são bênçãos divinas. Eu recebi uma bênção de Deus. Eu tive meu 3º filho. Só que junto com ele, eu ganhei outra notícia. E essa notícia foi mais impactante ainda. Essa notícia fez o divisor de águas da minha vida. Essa notícia fez com que eu parasse, olhasse para mim e falou, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E agora eu tenho que descobrir para resolver. Eu recebi um diagnóstico muito difícil, meus amigos. Né? Eu sei que cada um tem o seu problema de saúde, eu sei que cada um sabe o nível de dor e sofrimento que é. Eu não vim aqui para fazer nenhum crescimento à dor de ninguém, muito menos a minha, mas eu quero que vocês comecem a perceber, ativando seus óculos sensoriais, como que você pode identificar essas energias que estão contaminando a sua vida e que podem levar você a travar a sua vida como um todo.
Porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, está acontecendo com você em escalas diferentes, vibrações diferentes. E o meu maior desejo é que isso não aconteça mais. Eu quero muito que você aprenda. Eu recebi um diagnóstico de... Bom, como é ao vivo, né? Não dá para a gente editar. Eu recebi um diagnóstico. Desculpa, gente. Bom, eu recebi um diagnóstico de câncer do colo do útero. Eu estava grávida de 7 para 8 meses, praticamente 8 meses, e eu recebi esse diagnóstico. Quando esse diagnóstico chegou na minha mão, foi algo assim, bem impactante, né? Você está com a sua vida estruturada, pode não ser a vida mais alegre do mundo, mas é a sua vida estruturada, dona de casa, trabalha, né? São muitas coisas. Eu já tinha um emprego, né? Eu trabalhava como professora, eu já tinha 2 filhos, e de repente eu me vi com um diagnóstico em que eu poderia ir embora, que foi o que o médico passou para mim, né? Eu iria embora. Ele me deu 1 mês de vida. E realmente isso não foi brincadeira, foi muito forte. Hoje, quando eu lembro, eu não lembro com dor mais. Realmente eu não lembro com dor mais. Essas lágrimas não são de dor nem de sofrimento. Muito pelo contrário. São lágrimas de pura gratidão por um período que me fizeram ser o que eu sou hoje. A Mônica Tavares de hoje. A Mônica Tavares forte, corajosa, empreendedora e viva. Porque se eu estou aqui é porque eu venci essa etapa. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou compartilhando com vocês um período tão denso da minha vida? Porque quando você recebe um diagnóstico desta proporção, aonde o médico te dá 1 mês de vida, e na minha época, lá atrás, o tipo de câncer que eu tinha, ele não tinha muitos tratamentos, e eu já estava com um bebê no útero, eu não tinha muitas saídas, eu não sabia nem se meu filho ia nascer vivo, ainda tinha isso. Eu tinha que tomar algumas decisões, e a maior decisão que me via na mente era aquilo que perturbou, me inquietou a minha vida durante toda uma existência. Eu queria harmonia na minha casa. Eu queria o meu lar equilibrado. Eu queria ter paz, eu queria ter tranquilidade. Se eu fosse embora, tinha que ter tranquilidade na minha casa. Meus filhos tinham que ter tranquilidade se eu fosse embora. Aquilo não virou só uma ideia, aquilo virou um foco. Eu queria aprender de qualquer maneira. Sabe aquelas pessoas que eu falei que ficavam fora do país e que me diziam que tinha uma técnica que era muito interessante, que se mexesse na casa as coisas melhoraram? Então, eu chamei essas pessoas, porque uma delas estava em Vitória, um amigo extremamente querido. E eu não, logo no início, eu não sei se você já passou por isso, acho que vocês passaram por situações até mais densas que a minha, da qual eu honro muito de cada um de vocês, muito. Eu cheguei para ele e falei assim, me conta mais sobre isso. Eu não contei para ninguém na época, tá? Quando eu descobri, eu levei aí uns dias para contar, eu não contei para ninguém. Por quê? Porque eu queria encontrar uma saída. Como muitos de vocês querem encontrar uma saída também. Como muitos de vocês ficam desesperados. E esse amigo, ele foi, depois do meu marido, é claro, né? Meu companheiro de todas as horas. Depois dele, foi ele que me ajudou.
Então, sem livro, sem entender, sem nada, ele começou a falar de Feng Shui. Ele começou a falar de uma técnica que, se eu mexesse na organização da casa, se eu tampasse os ladrões de energia, se eu equilibrasse a minha casa, eu poderia recuperar a energia. Olha, eu não estava esperando nem a cura do câncer. Não estava esperando nem isso. Eu só queria deixar a minha casa em paz, harmonizada. Nossa, eu peguei as informações dele e ele me deu algumas coisas por escrito. Eu fiz muita coisa na minha casa, mas sem saber se a técnica estava certa ou não, porque eu não tinha um livro, eu não tinha um curso, eu não tinha nada disso. E olha o que eu descobri. Eu comecei a descobrir que eu tinha muita energia parada na minha casa. Mas eu tinha muita energia parada. Não era pouca. Eu tinha energia parada aos montes. Sabe aqueles armários, maleiros, em cima, assim? Para mim, aquilo era o máximo na época. O máximo. Meus armários eram de Macunaíma, então eu tinha minha cama embutida, que é um perigo dentro do Feng Shui, mas a minha era embutida, aonde eu tinha os maleiros todos de fora, aquele quarto grande em L. Quarto dos meus filhos, dos meus dois, cama embutida com aquele monte de maleiro. Eu tinha sapato lá em cima, embaixo da cama dos meus filhos era cama com gavetão, tinha brinquedo quebrado, brinquedo não quebrado, tinha livro de escola, tinha coisas deles de bebê. Nossa, vocês não têm noção a quantidade de energia chá que eu tinha. Eu tinha muita. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E eu ainda não sabia aplicar baguá. Eu também não sabia aplicar. Ele fez um leve esboço para mim. E no leve esboço que ele fez, eu descobri que meu banheiro estava na área da saúde. E do lado da área da saúde do meu banheiro tinha o meu quarto com aquele maleiro coalhado de energia parada. Eu falei, céus, eu estou minando a minha saúde e não sabia. Ali, eu fiz um acordo comigo. Um acordo muito sério. Muito sério. Muito profundo. Isso eu chamo de comprometimento energético. Isso eu chamo de pura integridade comigo. Não era nem com os meus filhos, era comigo. Eu falei assim, no tempo que me resta de tempo, eu ia tentar ajeitar o que estava ali. E ali eu comecei a trabalhar muita coisa. Eu comecei a trabalhar minha emoção, eu comecei a entender mais sobre o mundo das energias, que eu tinha os outros livros que eu não queria nem ler, comecei a ler. Gente, eu fiz tanta mudança, sem saber se estava certa. Eu testei tanta coisa em mim, a coisa foi mexendo de uma tal forma, mas de uma tal forma, que a minha energia começou a mudar. Nem o médico entendia. As minhas taxas começaram a ficar melhor. E eu só mexi na casa e mexi na minha cabeça. Eu mexia na casa e mexia na minha cabeça. Porque eu falava assim, nossa, agora que eu encontrei algo tão poderoso, agora que eu encontrei algo tão bom, que era o que eu estava buscando há tantos anos, que podia harmonizar a casa de tanta gente, que poderia dar um salto quântico na vida de tanta gente. Nossa, eu queria muito viver, mas muito viver. Ó, Papai do Céu, tá? Me perdoe falar assim, né? Eu respeito o credo e a crença de cada um, mas ele foi muito, muito generoso comigo. Muito generoso comigo. Eu não vivi só um mês. Eu estou viva até hoje. Eu consegui fazer a cirurgia, eu consegui retirar, fiz toda a químio, toda a rádio necessária na época, tudo que todo mundo passa, eu passei. Mas eu tinha uma clareza na minha vida. Que depois que eu me estabilizasse, eu ia profundamente entrar na técnica. E eu não esperei nem me estabilizar, meus queridos. Eu entrei profundamente na técnica. Eu corri atrás de todo mundo que podia trazer livro para mim, estudar, mas estudar muito.
E foi tão forte isso, que o meu filho cresceu, nasceu, tá vivo, tá vivo. Eu continuei na escola, mas eu continuei estudando. Dali, ó, foi um salto. Eu comecei a fazer curso no Brasil, fui para fora do Brasil. Eu fiz curso em tudo quanto é lugar. Para quê? Para entender de energia, para entender de Feng Shui, para entender da mente, para entender sobre memórias sensoriais, perceptivas e vibracionais. Para entender, para poder dar o melhor do conteúdo. Eu peguei livros cabeludíssimos, cheios de conflito. Falei, meu Deus, como alguém consegue entender uma técnica assim? Eu preciso otimizar isso. E eu comecei a mexer. Nisso que eu comecei a mexer e fazer e sentir, eu comecei a aplicar a técnica de forma mais clara e objetiva. Dali para virar consultora, dali para criar o instituto, foi um pulo. O instituto foi o meu ato maior de coragem. Maior ainda é eu estar na frente de vocês compartilhando tudo que eu compartilhei. Coisa tão particular e tão especial que eu não compartilho com ninguém. Até mesmo porque dor todo mundo tem. Por isso que eu entendo tanto quando alguém escreve para mim e fala: Mônica, eu estou tão melancólica e desesperada. Mônica, eu estou com depressão. Mônica, eu tenho problemas de saúde. Mônica, eu tenho isso. Mônica, o que eu tenho aquilo. Eu entendo isso. Mônica, minha vida está travada. A minha também estava. A minha estava travada na saúde e na prosperidade. Porque quando você está com falha na saúde, a sua prosperidade está lá no pé. Quando a sua saúde está ruim, que prosperidade que você tem? Ah, não, mas eu rezo muito. Eu tenho muita fé. Está tudo muito bem. Não é assim. Prosperidade é um estado do ser. É ser saudável, é se sentir livre, é se sentir grata. Ah, Mônica, mas com a doença eu aprendi a gratidão. Perfeito. E é isso que você vai crescer, aliado às técnicas de Feng Shui, que vão limpar os espaços. As técnicas de Feng Shui vão limpar os espaços. Elas vão equilibrar as energias. Elas vão pegar a cor certa, no móvel certo, no nicho certo, com a planta certa, na localização certa. Não é só você chegar e falar assim, ah, então, olha só, você fala muito de cristal. Então, se eu botar um cristal em cada janela, pronto, resolvi o problema. Não tem mais fluxo acelerado, as energias não vão embora e eu vou ficar bem. Nossa, quem dera fosse só isso. Seria ótimo, né? Porque a minha casa, onde eu morava, porque eu não moro lá mais, ela era lotada, ela tinha espaço faltante, ela tinha banheiro na saúde, minando energia para tudo quanto é lado, com filtração, com tudo. Nosso Deus. E não é porque a gente era cuidadosa, não. É porque quem tem casa, sabe que às vezes é muito complicado ter casa. É uma manutenção constante. Nossa, eu tinha fluxo acelerado em tudo quanto era canto. Gente, eu acho que quase todos os problemas eu tinha dentro da minha casa. A minha casa foi o celeiro maior. E ali eu fui compartilhando a técnica. E hoje eu tenho clareza de que quando eu falo das energias chás, eu falo com o conhecimento de causa. Eu falo porque eu senti na pele. Eu falo porque eu sei que quando a gente muda o ambiente, tudo ao nosso redor muda. Quando eu mudo aqui, o ambiente muda. Quando eu mudo no ambiente, eu mudo aqui. Eu corrigi muitos problemas de energias chás. E eu estudei muitas energias chás. Então, quando eu falo para vocês, ativem seus óculos sensoriais, é porque nós não nos damos conta que a maioria dos nossos lares são lares doentes. Porque, às vezes, estamos doentes psiquicamente. Por que a gente está doente? Porque toda a energia chá do espaço, ela ocupa espaço de saúde, de felicidade, de prosperidade no seu lar. Os espaços de energia chá
São blocos prensados de uma energia que roda no mesmo lugar. E a energia Ti que faz com que eu sorria para você, que faz com que a vida caminhe de uma forma maravilhosa, que te dê prosperidade, te dê energia de vida. Você conquistar seus sonhos, esta energia Ti, ela tem que caminhar no ambiente, ó, entrar para tua porta, caminhar na tua sala, entrar no seu corredor, ir em cada quarto, respirar nos quartos, trazer tudo de bom para você, entra no banheiro, volta para sua casa, passa pela cozinha, área de serviço, se você tiver uma varanda melhor, garagem para quem tem casa, ela tem que fluir. Percebeu o movimento da minha mão? A energia Ti, ela tem que fluir no espaço. Ela não tem que fazer assim, não, ó, zup. A maioria faz isso, entra pela sala e vai embora na janela. Isso que eu falo de fluxo acelerado acontece porque está lotado de janelas abertas e energia chá no ambiente. Quando eu chego a propor uma faxina, eu não estou falando que a sua casa é bagunçada ou ela é suja. Eu não estou dizendo que você não é organizada, porque, ó, eu era muito organizada na minha casa, mas eu era organizada e eu vivia naquilo que eu aprendi com uma aluna. Eu aprendi com uma aluna isso. Gente, eu falei para ela, ó, eu vou levar isso para minha vida. Sabe por quê? Porque você vai se identificar com isso. É um inferno arrumadinho. Ela falou assim para mim, Mônica, depois que eu vi seu curso, eu descobri que eu vivo um inferno arrumadinho. Tudo bonitinho, tudo no lugar, tudo em caixinha, tudo com nome. Eu só não mexo, eu só não reciclo, eu simplesmente esqueço, e uma vez por ano, se me der na vontade, eu vou lá e mexo. Lotadinha de energia chá. Aí não sabe por que os relacionamentos não vão para frente, aí não sabe porque a saúde está ruim, aí não sabe por que as coisas não caminham. Isso é o universo da energia. Isso é o universo forte. A casa é a nossa segunda pele. A nossa casa, o nosso lar, pode ser uma casa master, um duplex, triplex, cobertura, pode ser uma casa simples, pode ser um conjugado, pode ser uma cave, pode ser uma edícula, pode ser só um quarto, pode ser um loft, pode ser uma kitnet. Ele é o seu espaço sagrado. Ele é o seu espaço sagrado. Ele pode não estar do jeito que você quer hoje, mas ele é tudo que você tem. E transformar ele próspero, harmonizar e equilibrar, tem que ser prioridade para que o seu trabalho flua, para que você tenha melhores relacionamentos, para que a família, não importa se você não vive mais com a sua família, mas a sua família de bichinhos, a sua família de sobrinhos, a sua família de netos, a sua família de amigos, de animais, de plantas, para que ela possa viver. Dentro da casa, eu aprendi que nós temos 9 áreas de luz. 9 áreas de luz que eu aprendi como ninguém através da identificação do Baguá. Nossa, eu me aprofundei muito nisso aqui. Hoje eu entendo Baguá como ninguém. Eu me especializei em Baguás, sintonia de Baguá, vibração de Baguá e 5 elementos. Eu sou especialista em Feng Shui vibracional e energético. Então, Feng Shui... Ah, Mônica, então você só trabalha vibração? Você não cuida da casa? Você não ensina se eu tiro a cama de lugar, se eu boto cabeceira, se eu boto cor? Você não ensina isso? Eu ensino tudo. Eu ensino tudo e muito mais. Porque eu fui muito profundo lá dentro. Eu não estudei raso. Eu estudei com profundidade para ajudar. Sabe por quê? Porque eu percebi que do mesmo jeito que eu tinha muita dificuldade, outras pessoas tinham também. Então, eu não canso de dizer,
O cuidado primoroso que você tem que ter com as energias. Qual é a energia mais especial do universo? A que vai trazer prosperidade para a sua vida em todos os sentidos. A energia Ti. É o Ki, o prana, a energia, a alma, energia. Essa energia está lá fora no ambiente e está dentro da sua casa, através das simbologias. Ó, tá vendo esse pequenino bambu que fica na minha área da família? Tá vendo vidro? Vidro é a simbologia da natureza do elemento água. Com pedrinha, isso aqui é ametista, ó. Com pedra, que é a simbologia do elemento metal. Com o próprio bambu, que é a simbologia do elemento madeira. Os 5 elementos da natureza que nós temos aos bilhões dentro de casa. Aos bilhões. Saber como lidar com todas as energias é o que eu quero que vocês aprendam. Transformar a sua casa doente em escalas diferentes. Não, Mônica, minha casa não tem doença, não. Ela pode não ter doença física. Ela pode não estar criando uma diabetes, uma hipertensão, não pode não ter nada disso. Mas ela tem doenças energéticas. Irritação, mal-estar, mau humor, vontade de chutar o pau da barraca, depressão, angústia, sofrimento, estresse, melancolia. Se você tem umzinho do que eu falei, você tem energia chá na sua casa. A sua casa, com certeza, mas com total certeza, a sua casa está doente. Então, bora aprender a fazer ela ficar saudável? Bora aprender e aplicar as técnicas? Porque a sua casa é o seu porto seguro. Eu fiz questão de compartilhar com vocês aqui coisas muito particulares minhas. Porque ninguém chega ao grau que eu cheguei de entendimento, de querer aprender, de desenvolver o instituto, de estudar, de profissionalizar, porque nos meus cursos eu profissionalizo também, eu formo feng shuistas para elas olharem as casas. Eu ajudo você a cuidar da sua casa, a você a mexer na energia da sua casa. Como eu queria isso na minha época, como eu busquei, meu Deus, isso na minha época, mas eu não tinha. Mas eu amei profundamente e me sinto extremamente grata por poder compartilhar com vocês algo tão emocionante, que é um pouco da minha história, para vocês entenderem por que Feng Shui é tão importante para mim, por que Feng Shui é uma bandeira que eu levanto, por que eu acredito tanto nas energias, porque foi exatamente corrigindo meu banheiro, corrigindo as áreas da minha casa, eliminando a energia chá, as que estavam no meu coração, que eu tinha mágoa e não sabia, as que estavam na minha mente com as crenças limitativas, que eu não tinha ideia, que eu tinha um monte de resistência, as do meu espaço, da minha casa, que estavam as energias todas trocadas. Nossa, Feng Shui fez uma revolução na minha vida, uma revolução. Entender isso me ajudou tanto, que hoje eu ensino para todos vocês. Eu ensino de forma gratuita, mas também eu ensino através dos workshops e através dos meus cursos. Então, para mim, é uma gratidão imensa poder ajudar todos vocês. Podem ter certeza disso, tá certo? Então, ó, corre atrás para eliminar tudo. Se eu conseguir vencer o que eu venci, eu não vou dizer a vocês que eu não ficava triste, não, que eu ficava, mas, ó, vamos curar isso aí. Se eu venci, eu tenho certeza que você consegue. Se eu me curei, eu tenho certeza que você consegue também. Sabe por quê? É comprometimento. E é respeito para com você. É você escolher isso. Eu escolhi a vida. Contra tudo e contra todos. Eu escolhi a vida. É claro, os médicos me ajudaram. Sou muito grata, a medicina, as energias também, a minha fé também. Muita gente ajudou. Mas o Feng Shui fez a diferença, porque eu botei a minha casa harmonizada.
Isso fez total diferença. As energias iam mudando. Eu ia tendo mais vontade de viver. As coisas iam se abrindo. Pessoas iam conversando comigo. Pessoas que eu nem sabia, tá? Nem sabia que existia. Chegava para mim e me davam dicas. Gente, os meus caminhos se abriram. Foi um negócio impressionante. Eu quero isso para você também. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Acredito que o que eu compartilhei até agora, espero que tenha feito sentido. Por que que a energia chá, ela prejudica? Ela prejudica, ela foi me prejudicando ao longo do tempo, ela foi minando ao longo do tempo. E, para alguns incrédulos, deixa eu dar uma última informação. O tipo de anomalia que eu tive não era hereditária, porque ninguém da minha família teve, ninguém. Não teve antes e não teve depois. Eu fui a sorteada, na minha família inteira, eu fui sorteada, somente eu tive. Então, eu construí isso aí lá dentro da minha casa. Hoje eu tenho total certeza disso, que eu construí aquilo. Então, se eu construí, eu não construo mais. Isso não me pertence mais. Tem uma aluna minha que fala assim, então, bora ser feliz, bora harmonizar a sua casa, hashtag, bora harmonizar e equilibrar, bora ser próspera. Gratidão a todo mundo que está aqui. Muita, 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 muita gratidão pela paciência, pelo carinho, pelo tempo. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Vocês são especiais. Um grande, enorme, imenso beijo de luz em seus corações. Tchau, tchau!